Estamos recebendo aqui, no Jornal O Comércio, um bate-papo bem bacana com o médico cardiologista, que eu tenho certeza que quem não conhece, mas já ouviu falar, do Dr. Cesar. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Obrigado, Jaqueline, obrigado pelo convite e sempre a gente fica muito feliz de ser convidado e ter a oportunidade de conversar com você e por transferência com os seus ouvintes. Conta aí para nós, antes da gente falar sobre o doutor Cesar, quem é Cesar Lemos? Cesar Augusto Pinto Lemos. Nasci em Santiago, no Rio Grande do Sul, uma cidade mais região sul, em direção à Argentina, ali perto de São Borja. Com 5 anos de idade, meu pai era militar e foi transferido para o 5º Batalhão de Engenharia em Porto União. E a gente veio morar, eu tinha 5 anos. Ficamos aqui até meus 12 anos, e quando voltamos para o Rio Grande do Sul, para Santa Maria, em razão do meu pai ter passado para a reserva do Exército, e como tinha 4 filhos e não teria condição de mantê-los estudando fora, Santa Maria tinha uma universidade, tem uma universidade federal, e em razão disso fomos para Santa Maria. Lá eu estudei, me formei médico e posteriormente fui completar o meu preparo como cardiologista no Rio de Janeiro, onde morei 2 anos num hospital que é o Instituto Nacional de Cardiologia do Rio de Janeiro. E decidiu voltar para Porto União. Por quê? Na verdade, eu não fui bem determinado a voltar a Porto União, mas eu fui trazido de volta a Porto União. Como foi isso, doutor? Um grande amigo meu, irmão de coração, Luiz Antônio Manfroni, que é médico. Legal! E percebendo que havia um espaço na cidade, começou a me intimar, a me chamar. Eu vim em algumas oportunidades aqui dar uma olhada antes de decidir. Eu era solteiro e estava em vias de me casar, trouxe a futura esposa para analisar. E, embora tivesse outras opções, acabamos decidindo ficar em Porto União e União da Vitória. E essa amizade com o Manfroni começou quando? Na infância, no Aqui colégio. mesmo? Aqui, quando a gente Olha! estudava. Nós estudávamos juntos no Balduino Cardoso. E aí houve os caminhos da vida que nos Certo. uniram. Fomos grandes amigos a vida inteira, ficamos muitos anos afastados. Ele foi estudar em Pelotas, depois concluiu a medicina em Curitiba. Eu, Santa Maria, fiquei 1 ano em Porto Alegre, no Instituto de Cardiologia, depois fui para o Rio, fiquei 2 anos e acabei retornando, né? Inclusive, hoje continuamos amigos e ele me deu a honra de ser padrinho da filha dele, que hoje é médica também. Que legal, é amigo e A irmão, Flávia, né? é irmão do coração. Quando você retornou então para Porto União como médico? Em 1978, comecei a atuar aqui, janeiro de 78, e estamos aqui há 47 anos. Casou aqui, doutor, ou casou no Rio Não, Grande? casei no Rio Grande do Sul, a minha esposa é de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Nos casamos e imediatamente nos dirigimos a Porto União, União da Vitória, onde começamos os dois a nossa vida, né? Não só a vida de casado, mas profissionalmente também. Depois disso não saiu mais aqui? Tive várias oportunidades, e inclusive com alguma insistência por amizades e vontade de trabalhar junto, mas sempre a opção mais forte foi permanecer aqui. E felizmente me sentia seguro profissionalmente, eu sempre gostei de viver. Eu tenho a honra de ser cidadão honorário de Porto União. Foi uma honra concedida assim que me deixou extremamente agradecido. E mais uma razão para me prender aqui, né? Minhas filhas nasceram, são 3 filhas mulher, estudaram, se formaram e estão vivendo longe daqui hoje, seguindo suas vidas, mas eu e a minha esposa, Ana Luísa, permanecemos aqui. E como que a medicina chegou na sua vida? A medicina sempre foi um sonho, Certo. e eu jamais deixei alguma outra ideia ocupar, né, o meu sentimento, a minha vontade.
também tive oportunidade, até em algumas ocasiões sugeriram outros caminhos, mas o meu sonho sempre foi ser médico e felizmente consegui realizar esse sonho e ainda continuo com o mesmo entusiasmo, né, com a mesma emoção e com a mesma satisfação de exercer esta profissão. Nasceu para ser médico, doutor. Eu acredito que sim. E a cardiologia? Foi uma escolha? Como que aconteceu? A cardiologia foi um acontecimento natural. Até o 4º ano da faculdade, a gente não tem muita clareza do que quer, e eu nunca tive um pré-concebido, assim, um objetivo. Eu queria ser um médico que entendia tudo e que podia atuar em tudo. Até o 4º ano auxiliei muita cirurgia, fiz estágios em obstetrícia, fazendo plantões na faculdade, etc. Mas, de repente, eu me vi no meio da cardiologia. Na faculdade havia um concurso para os alunos, Certo. e quem conseguia a vaga era monitor do professor a gente chama de semiologia, que é a parte de examinar o paciente. E o meu professor de semiologia, e para o concurso qual fui aprovado, era cardiologista. E a primeira missão que ele me deu no 4º ano da faculdade, e foi um desafio muito grande, era que eu teria que ensinar os alunos do 1º ano a lerem um eletrocardiograma. Ai, meu Deus. Uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. E acabei tendo que estudar, me preparar e começar a ministrar algumas noções de, né, eletrocardiograma. Com isso tinha que conviver com o professor e com o serviço de cardiologia, e naturalmente eu fui me encaminhando para isso. Se apaixonou também pela área Profundamente, até hoje. até hoje. Até hoje. Atualmente estou fazendo um curso de extensão em cardiogeriatria, e a gente continua então estudando e perseguindo o objetivo de se estruturar cada vez melhor para poder atender as pessoas e estudar a saúde de cada um. Esses dias conversamos com o Dr. Renato Obi e ele falou o seu nome, citou o início também do Hospital São Brás, uma reformulação que foi feita no Hospital São Brás. E o senhor também esteve diretamente ligado a isso. Por muito tempo atuou no São Brás. Eu, como médico, permaneci 42 anos dentro do Hospital São Brás. O meu consultório era dentro do hospital. Chegava às 7h20 da manhã, saía a hora que era possível, geralmente das 6h30, 7 horas, às vezes às 8 da noite. E com o Dr. Renato Obi, de repente nós dois fomos indicados, porque havia uma transição sempre de direção. E sempre os dois diretores eram médicos. E nós fomos indicados e acabamos aceitando o desafio. Eu fui indicado como presidente e o Dr. Renato Obi como diretor administrativo. E nós, por 2 anos, fizemos um trabalho que realmente, podemos dizer, transformou o Hospital São Brás naquele momento, no sentido administrativo. E na época se falava muito nos 4S, de qualidade total. E nós implantamos no hospital, inclusive, questões de estatística, administração contábil, e o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar foi o primeiro hospital acreditado em Santa Catarina pela Comissão de Infecção Hospitalar. Foi um trabalho assim, hercúleo, e nós tínhamos uma enfermeira que era uma irmã que se dedicava e dava aula e gostava muito de ensinar a enfermagem. Foi um braço assim, extremamente forte e que auxiliou o hospital a conseguir isso. É uma equipe. Na verdade, o hospital tinha nos seus quadros em torno de 18 a 20 médicos, tá? E nesse período todo a gente conseguiu implantar. O hospital não tinha UTI, nós implantamos a UTI do hospital. A equipe médica conseguiu, com o tempo, tomografia, ultrassonografia. Então, foram avanços, né, que foram permitidos pelo trabalho de todos, uma união muito forte, o mesmo objetivo de transformar o hospital em algo melhor, em algo que atendesse às necessidades do lugar e onde, principalmente nós médicos, pudéssemos exercer o nosso trabalho com qualidade.
também, que era uma coisa que nós sempre achamos muito importante. Foi um momento significativo, gratificante e do qual o doutor Renato Obi e eu temos muita alegria de lembrar. Também tem a unidade oncológica do Hospital São Brás, que se tornou referência, é referência até hoje. A unidade oncológica foi um passo seguinte, né? Inclusive, se não me engano, foi ideia até do Dr. Obi. Nós procurávamos criar um serviço novo, um serviço que tornasse o hospital mais diferenciado e abrisse novos horizontes. E a gente estudou durante esses 2 anos muito o que fazer. E, de repente, nós observamos o caminho difícil que era para o paciente oncológico ir a Florianópolis, voltar de Kombi, às vezes, de madrugada, as pessoas vomitando. Longe pra caramba. O motorista várias vezes nos contou que eles tinham que parar em postos no meio do caminho, sair todos os pacientes, lavar a Kombi da prefeitura e depois seguir viagem. E o sofrimento das famílias e tal. Então nós achamos que era uma ideia digna, ideia justa e um serviço que agregaria ao hospital. Na verdade, foi muito trabalhoso. Foram 12 anos de trabalho para conseguir 12 realizar anos. a unidade oncológica. Devemos muito ao senhor Nelson de Senha, que foi um grande parceiro do hospital, um grande parceiro na época, e não vamos citar outros nomes, porque, como sempre a gente diz, haverá injustiça de não lembrar alguém que foi muito importante. Mas nós tínhamos uma comissão da unidade oncológica e que era composta por pessoas da comunidade. Então, essas pessoas se entregavam totalmente. O seu Nelson de Senha trabalhava todos os dias. Durante 12 anos, ele se dedicou para a gente conseguir erguer aquele prédio que está lá, criar a unidade oncológica, e a tarefa mais difícil foi acreditar, foi autorizar pelo Estado, credenciar pela Secretaria de Saúde. Nós conseguimos, com a ajuda sempre de muitos, inclusive o feito inédito no Brasil, em que um paciente de um estado poderia ser atendido no outro estado. Porto União e não da Vitória passaram a ser atendidas ambas pela unidade oncológica do São Brás, que está em Santa Catarina. Houve reuniões, nós tínhamos inclusive na casa do governador na época, com o saudoso Varribe Mota, que era nosso grande parceiro na comissão, e conseguimos que o governador autorizasse. Os escalões da Secretaria de Saúde entraram em contato com Santa Catarina, se reuniram e formalizaram um acordo que eu saiba persiste até hoje, onde é possível atender um paciente de não da Vitória na unidade oncológica de Porto União, no São Brás. Foi um trabalho assim de todos, tá? E financeiramente é importante sempre citar isso. O governo de Santa Catarina tinha doado R$229 mil para realizar a obra, que foi uma verba que o governador Amin, se não me engano, concedeu. Nós conseguimos, no final, quando nós entregamos a comissão e tudo para a nova direção do hospital daquela época, nós entregamos com R$380 mil em caixa para continuar, e tinha sido arrecadado em torno de 1 milhão, 1 milhão e 100, que o custo real foi mais ou menos 1 milhão e 200 daquela construção. Como construímos? Com a doação de todas as pessoas, e os médicos do corpo clínico doaram, o Estado deu 229 mil. Os médicos, do seu bolso, das suas consultas que eram descontadas, doaram R$280 mil para construir a unidade oncológica. Foi uma participação não só de parceria, de ajuda, de trabalho, mas também financeiramente. E a comunidade em geral, as indústrias, né, o comércio, aquelas campanhas que a gente fazia, foi assim um trabalho exaustivo, não foi fácil, né? 12 anos. Mas extremamente gratificante, e hoje milhares de pessoas já foram atendidas. Começamos com um médico oncologista clínico e um cirurgião. Hoje devemos ter mais do que 4 ou 5 médicos atuando no serviço, pelo que eu sei. E, como eu digo, milhares de pessoas já foram beneficiadas.
E olhar para trás, doutor, e ver todo esse sacrifício de 12 anos, essa união de esforços e ver que hoje é realidade, continua sendo e os atendimentos continuam, inclusive para outras regiões aqui próximas. Com certeza. É uma alegria, é gratificante saber que nós atingimos os objetivos e não apenas no sentido pessoal da gratificação de ter atingido, mas principalmente o que você está falando. Né? Um serviço que continua beneficiando as pessoas, atendendo e resolvendo uma doença que é uma catástrofe quando atinge uma família, né? Felizmente hoje, com um perfil bem diferente. Se você olhar 30 anos atrás, o diagnóstico de câncer era uma sentença de morte. Hoje, mais de 90% de câncer é curado desde que diagnosticado cedo, precocemente. Então, é uma situação muito diferente. E a nossa unidade oncológica, pelo que eu sei, continua fazendo um trabalho digno, um trabalho de qualidade e atendendo muito bem a todos. E ainda conta com as voluntárias também da Rede Feminina, a sua esposa sempre junto com as voluntárias. Quando fala em Rede Feminina, não tem como não lembrar da dona Ana, né? Sempre à frente, já foi presidente, eu por várias oportunidades já conversei com ela também, e elas enganjadas também nessa causa, né, doutor? Falando pessoalmente na minha esposa, ela às quartas-feiras, contrariando um espírito que ela jamais quis chegar perto de atendimento médico, atendimento de saúde, ela é professora e não se achava com esse dom. E ela, depois que se aposentou, tomou como um desafio. Então, às quartas-feiras, ela está lá na unidade oncológica como voluntária, auxiliando, atendendo as pessoas, conversando, ouvindo, confortando, apoiando. E a rede feminina, ela foi reativada em União da Vitória, é importante a gente lembrar disso, em razão da unidade oncológica. A unidade oncológica é que provocou estas senhoras e começou pela professora Delcy Christ, casualmente tia da minha esposa, nossa tia já falecida e que fez um trabalho belíssimo na rede feminina. E hoje o trabalho da rede é um trabalho gigantesco, um trabalho maravilhoso que vai assim profundamente, né, dentro das necessidades sociais, das necessidades até econômicas das famílias, que ajudam com cestas básicas, com alimentos, né, com utensílios, cadeira de rodas, até camas hospitalares emprestam e tal, fazem visitas nas residências dos pacientes, das famílias, tem serviço social à disposição. Quer dizer, é um trabalho realmente muito amplo e muito eficiente. Tá? Eu imagino que mais de 500 pessoas no momento estão sendo beneficiadas pelo trabalho da rede feminina. E isso é muito significativo. Não para, né, doutor? É um trabalho diário e essa dedicação dessas voluntárias, como a sua esposa, faz a total diferença. Totalmente. E você sabe que uma pessoa que está adoecida, ela está debilitada, ela está fragilizada. E a família, muitas vezes, adoece junto com essas pessoas. Então, a presença da mulher confortando, orientando, dando esperança, dando segurança e levando, inclusive, essas necessidades que a gente citou antes, é muito importante e tem, com certeza, uma repercussão muito grande. Doutor, falando nesse atendimento, nessa proximidade das pessoas, nós temos essa grande vantagem também por morar no interior, nós somos privilegiados por ter esse contato mais próximo. O senhor também teve sempre esse diferencial enquanto médico, né? Esse contato mais próximo, essa amizade aí com os pacientes e também resolveu se especializar em geriatria. Como que foi isso? Na verdade, uma necessidade profissional me levou por este caminho. Já médico há muitos anos, eu comecei a ter alguma sensibilidade porque estava sendo difícil de administrar, né, o atendimento aos pacientes quando as famílias chegavam e colocavam uma caixa de remédios, uma sacolinha de remédios,
e com receita de vários colegas de outras especialidades. E eu, como cardiologista, comecei a ter essa dificuldade. Muitas vezes por imaginar que deveria modificar algumas coisas ou interferir no tratamento, porém eu não tinha segurança e encontrava questões éticas Certo. de não interferir nas receitas dos meus colegas. Em uma ocasião, eu tenho uma grande amiga, a doutora Ivete Berkenbrock, nossa co-cidadã aqui de Porto União e geriatra de expressão nacional. Ela foi inclusive presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Pedi auxílio a ela para que me fornecesse alguns artigos para me estudar, para me ler sobre os velhos. E o que aconteceu? Ela me indicou, olha, está iniciando um curso de pós-graduação em geriatria e tem um programa que eu vi, é muito interessante. Eu, chegando em casa, naquela época já existia internet, entrei na internet e o curso era na Universidade Positivo em Curitiba. Fazem 15 anos isso. Olhei o programa e imaginei, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. E foi um novo desafio. E na época, inclusive, tive apoio dos meus colegas. No hospital nós tínhamos um sobreaviso de cardiologia no hospital. A gente nunca foi remunerado, a gente nunca ganhou, mas era uma questão de honra e a gente tinha que estar presente. Era sobreaviso. E 2 colegas meus concordaram e me auxiliaram, porque todas as sextas-feiras eu teria que estar em Curitiba assistir aula. Sexta e sábado, 2 anos. 2 anos. Naquela época, as pós-graduações só se fazia presencial, né? Presencial. E foi, assim, muito interessante, foi muito bom. Cresci muito, senti que melhorei muito como médico e como pessoa também na geriatria. E hoje estou engajado nisso e sinto que tomei o caminho certo, porque cada vez é mais importante a gente olhar os idosos. Nossa população está envelhecendo, nós estamos envelhecendo. Eu já estou nessa faixa do geronto, né? Então, isso vai nos ajudando, digamos, a trabalhar melhor, né? Atender com um diferencial de conhecimento, nos dá segurança para fazer o que tem que ser feito, para conversar sobre o que tem que conversar, para estimular as modificações necessárias. E isso me gratifica muito, porque é o que eu sei fazer e é o que eu gosto de fazer. Doutor, essas modificações necessárias, esses pacientes que o senhor consegue, através de uma conversa, mudar um estilo de vida, promover para ele mais saúde, isso também não tem preço que pague, né? Jaqueline, a gente sabe, né, que o grande instrumento, seja na medicina, seja em outras profissões, seja na vida, é ouvir e conversar. Existem ditados antigos, né, que ninguém resiste a uma boa conversa. E muitas vezes os nossos idosos, eles são relegados, não são ouvidos, eles não são olhados com atenção necessária e não têm o valor que merece. E na geriatria você aprende a olhar mais para isso, né? Não há perfeição, é lógico. Muitas vezes a gente não consegue, muitas vezes a gente falha. O médico, eu, por exemplo, tenho minhas limitações como pessoa também e tal. Mas, de uma maneira geral, você trabalhando e buscando com esse sentido, você atinge resultados muito interessantes. E, principalmente, esse desafio de mostrar às pessoas, né, que não basta estar vivo. E, principalmente, que saúde não é ausência de doença, como diz a Sociedade, né, Organização Mundial da Saúde. É importante todos nós estimularmos e conhecermos o processo de envelhecimento, atingindo limitações, atingindo problemas, doenças, mas que não é só isso, né? A gente consegue modificar e fazer com que a pessoa descubra uma qualidade de viver com as limitações que a velhice vai impondo.
Prazeres diferentes, né, doutor? Com certeza. E eu brinco sempre no consultório, porque muitas vezes o idoso não aceita algumas coisas, e eu digo, olha, tem uma palavra que nós temos que usar aqui, e muito, humildade. Então você precisa ser humilde e aceitar as suas limitações, aceitar o que a velhice vai lhe impondo. Muitas vezes a velhice dói. Dói no joelho, dói nas costas, né? Dói no ombro, dói na cabeça, dói na barriga, dói no pé. Mas isso não quer dizer que você está condenado a uma vida sem satisfação, sem prazer, sem qualidade. Só que é preciso o esforço, é preciso trabalhar para isso, né? Dedicação, né? Com certeza. E o doutor sempre comenta até nos bastidores, quando nós tivemos a oportunidade de conversar, tem sua mãe também. Além de médico, esposo, pai, avô, tem a mãe também. Tem a época do filho também cuidar da mamãe. Esse é um privilégio, É né? verdade. Que eu agradeço todos os dias a Deus e a vida, né? A mãe que me deu a vida, ela tem 97 anos. Imagine só. Continua lúcida, por alegria nossa, e tem as limitações dos 97 anos, mas está muito bem. O senhor a vê todos os dias, como que é essa rotina também de filho de uma senhora de 97 anos. Todos os dias tem esse contato, é um privilégio. Como o doutor frisou, é um privilégio poder estar perto de um pai, de uma mãe, com esse cuidado também, esse amor aí. Com certeza. E a minha mãe, como os idosos de uma maneira geral, porque não são todos iguais, Sim. e eu brinco, na geriatria, a gente diz o seguinte, não existe só velhinho bonzinho e velhinha boazinha. É verdade. Tem os que são ruinzinhos Os mais também, rebeldes. né? E tem uns que são ruinzinhos É mesmo, de verdade. Como todas as pessoas Sim. em todas as idades. Mas o meu privilégio de ter a mãe, Fique à vontade, doutor. privilégio de ter a mãe viva e conviver com ela diariamente, é uma alegria muito grande, né? Uma satisfação, um conforto e a sabedoria, né? Que no caso da minha mãe, é uma pessoa extremamente sensível, inteligente, mas que não teve oportunidade na geração dela de estudar, de se ilustrar, mas ela tem a sabedoria da vida, da experiência e um profundo amor. É uma pessoa muito dócil, muito bondosa, e todos que a cercam e todos que convivem com ela se apegam. É uma mãezona. Que legal. O senhor também aí, falando sobre conversas e bastidores, porque o doutor Cesário é meu médico, inclusive médico do meu pai, da minha mãe, enfim, da família toda. O senhor também teve uma infância, o seu pai era militar. A gente falou esses dias sobre isso, sobre essa questão de regras. Como que foi também essa infância, aí cercado por isso também, doutor? A minha infância foi muito simples, foi uma infância humilde, mas foi muito feliz. E a gente teve todas as oportunidades de brincar, de se organizar. Meu pai nos deu a possibilidade de estudar sempre e sempre privilegiou, né, o futuro de cada um de nós, que teria que ser, na época, você, para ter não o sucesso, mas para ser bem sucedido na vida, tinha que estudar, se formar, ter uma faculdade, como se dizia, né? E ter um lugar para trabalhar. Meu pai sempre nos oportunizou isso. E com essa formação que você colocou, como militar, ele era rígido, ele sempre nos ensinou. Mas aquela velha dita assim, ó, hay que endurecer sem perder la ternura. É verdade. Que isso é, né? Os castelhanos falam muito. E meu pai era uma pessoa, assim, extremamente justo, né? Disciplinado, rigoroso, porém uma pessoa sensível, que amava os livros de poesia, que tinha uma inteligência também privilegiada e uma visão muito interessante da vida e de tudo, inclusive da política. Era uma pessoa muito socializada e muito politizada, dentro dos rigores do exército, que era o orgulho dele e sempre foi
né, a distinção da vida dele. Eu encontro ainda hoje pessoas, às vezes pacientes até, mas, eu fui soldado do Sargento Sejalmo lá no 5º Olha BE, aí, que tal. legal. Ele era duro, ele era firme e tal, mas todos lembram com alegria pela própria conduta dele, que sempre foi uma pessoa que exigiu sempre justiça. A maior preocupação do meu pai era a honestidade e a justiça. Então ele nos ensinou e eu sinto isso presente todos os dias na minha vida. Às vezes até a gente tem alguma dificuldade de ceder a certas situações, né? Por achar que não é justo ou não é correto, né? Mas a gente tem que ir se adaptando à vida e à convivência com as pessoas. Ele também voltou a morar aqui, doutor, ou não? Voltou. Voltou. Meus pais ficavam em Santa Maria, meus irmãos estudavam e Os permaneceram lá. seus irmãos são médicos? Não, infelizmente já falecidos, meus irmãos mais novos do que eu. Nossa. Um era veterinário, faleceu com 59 anos. O outro era professor universitário na Universidade de Rio Grande. Fez mestrado em matemática Uhum. e foi professor por muitos anos. Se aposentou Eram 3 na meninos. universidade. Nós éramos 3 meninos e tem uma irmã que era professora também de alunos especiais, também formada, estudou na Universidade de Santa Maria, acabou se formando aqui na antiga FAF, Uhum. trabalhou aqui muitos anos no Baldírio Legal. Cardoso, hoje ela mora em Joinville, Joinville. aposentada, né? Mas os meus irmãos, um fez veterinário, outro fez matemática, o único médico da família fui eu. E o primeiro filho a sair de casa fui eu. Também. Família em Santa Maria, daí fui para Porto Alegre, fiquei um ano, depois fui para o Rio de Janeiro. Meus irmãos depois saíram, acabaram saindo, ficaram meus pais em Santa Maria. E chegou um momento da vida em que eles tinham envelhecido, estavam adoecidos, e aqui havia uma história, um passado, e eles tinham amigos aqui. Meus pais, pai como militar, e a minha mãe também tinha as amizades, e eu convenci os dois a virem morar. Em 1982 vieram morar aqui. E meu pai acabou construindo uma casa ao lado da minha, Legal. na região que eu moro, e acabou falecendo aqui, mas conviveu conosco. Meu pai foi presidente da APAI de Porto União, Legal. depois de idoso. Recentemente eu vivi uma emoção Opa. muito grande em que inauguraram uma galeria de fotos dos ex-presidentes e me convidaram e a minha esposa para irmos lá, e foi um momento muito emocionante realmente da vida de lembrar. E ele se dedicou muito à PAI, e pegou a PAI num momento que era muito difícil, que não tinha recursos, tal, e aquelas pessoas que pegam as causas com amor, né? Igual o senhor, né? Ficou aí a raiz também, né, da família. Falando um pouquinho mais aí sobre a parte mais do médico, do cardiologista. O senhor já citou sobre isso, né? Como que o envelhecimento da população tem influenciado, né, no trabalho dos cardiologistas, do geriatra, uma opção do senhor foi ter se especializado nessa área também, pensando nos pacientes. Os pacientes que há tanto tempo acompanham o senhor, que com certeza, junto com eles, né, vai envelhecendo, vai também buscando esse conhecimento. Foi um divisor de águas, realmente, essa especialização na sua vida? Com toda certeza. E quando eu cheguei aqui em 78, a gente dispunha de um estetoscópio, aquele aparelho em que o médico ausculta o coração, os pulmões. Sim. Eu trouxe um aparelho de eletrocardiograma, o eletrocardiógrafo, que nem o hospital tinha um aparelho de eletrocardiógrafo naquela época, o Hospital São Brás, onde eu trabalhava, e o Hospital 26 de Outubro. Então eu trouxe, e era o meu aparelho que fazia todos os eletros do hospital. E a gente poderia usar um raio-x de tórax para fazer os diagnósticos. Assim era a cardiologia. Você examinava o paciente, tinha um raio-x, um eletrocardiograma e... Isso era Precisa. limitado. Eu lembro muito bem que quando uma época eu fiz um diagnóstico de ausculta, de uma alteração de uma válvula, que é bem comum das pessoas, principalmente das mulheres, e eu queria muito, naquela ânsia de o recém-chegado, o recém-especializado, com o mundo todo de conhecimento, e aqui nós não tínhamos recursos. Eu precisava encaminhar os pacientes para Curitiba
para fazer um ecocardiograma, ultrassom do coração, que era feito só no Hospital das Clínicas de Curitiba. E nesse sentido, né, a gente foi se estimulando, pois anos mais tarde acabei decidindo fazer a especialização dentro da cardiologia em ecocardiografia. Eu tive que ir para o Hospital das Clínicas de São Paulo, ficar 6 meses lá. Foi um período bem desafiante, com filhos em casa. Eu nunca tive um emprego que me mantesse, né, fora. Eu vinha, atendia sábado e domingo aqui, pegava o ônibus da Reunidas, o Leito, de noite, domingo ia para São Paulo, ficava a semana inteira, voltava. Foram 6 meses e depois mais algum período que eu ia uma semana, depois de 3 semanas voltava. Fiz a prova de habilitação, fui aprovado, sou especialista em ecocardiografia também pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e passei a contar com esse recurso, que é um meio de diagnóstico fantástico. Você já teve a oportunidade de ver lá e a gente faz um exame que enxerga o coração da literalmente, pessoa, né? Literalmente, ele contraindo, como o povo diz, ele batendo. Tem pessoas que escutam o som do Doppler e dizem assim, nossa, meu coração está batendo, né? Graças a Deus, né, fantástico, doutor? Né? Para a gente que não tinha Sim. esses recursos. E o primeiro paciente que recebeu um stent de artéria renal, aquele stent que põe nas artérias do coração e tal. Primeiro paciente que teve um stent de artéria renal no Hospital das Clínicas de Curitiba foi um diagnóstico feito aqui por mim, encaminhado para lá, e o médico me ligou dizendo, olha, pela primeira vez foi implantado um stent na artéria renal. Um exame que não era, assim, na época, muito frequente e tal. Então, essas coisas, né, é que nos motivam sempre a estudar mais, a buscar sempre estar atualizado e conhecer os novos caminhos, as novas propostas. E isso satisfaz muito, né? Nos deixa felizes exercendo um trabalho de que a gente gosta de exercer. Doutor, na sua visão, o estilo de vida atual tem aumentado o risco aí de doenças cardiovasculares? Bastante. Também trabalho muito com isso desde o início da minha profissão e eu chamava atenção sobre os fatores de risco para uma pessoa desenvolver a doença cardiovascular. E na época, nos anos 80, 70, 80, eu salientava que o cardiologista era privilegiado porque tinha o orgulho de ser o médico que fazia prevenção. Na época, havia já o exame preventivo de câncer ginecológico e tal, mas nas outras especialidades não havia um trabalho muito divulgado, muito marcante. E eu me senti orgulhoso de ser um médico que trabalhava, né, convencendo as pessoas a quê? A se cuidarem. A primeira coisa, alimentação, exercício físico, beber pouco, não fumar. Durante mais de 10 anos eu atuei no curso de como deixar de fumar em 5 dias, que era ministrado anualmente na Igreja Adventista. Legal. E todos os anos eu era convidado e a primeira palestra era o Cesar que fazia. Então fazia com muito carinho, com muita alegria e com convicção, né? E a gente teve um trabalho também fantástico. A 6ª Regional de Saúde tinha um capítulo da Secretaria de Saúde que era de combate ao tabagismo. Nosso nome está gravado lá, nosso serviço, que não da Vitória, com a Cleusa Carneiro, e a 6ª Regional está registrado lá. Então a gente trabalhava no sentido de mudar. E retornando à sua pergunta, hoje, por que as pessoas adoecem mais, morrem mais, continua sendo a maior causa de morte no mundo a doença cardiovascular, e os fatores que são esses elementos que favorecem o aparecimento de doença, encurtam a vida, né? Pioram a qualidade da vida das pessoas, principalmente pessoas que tenham pressão alta, têm colesterol alto, fumam. O tabagismo é a maior causa evitável de morte no mundo.
falei no alcoolismo, né? E diabetes. 30 anos atrás, nós tínhamos 1% da população do mundo diabética. Hoje, 10% da população é de diabéticos. Por isso que cada vez mais a medicina é agressiva, no sentido da pessoa mudar, cuidar das suas condições para não desenvolver. Hoje, por exemplo, nós já temos uma seleção que começa pegando o pré-diabetes. E é bom a gente falar sobre isso, porque esclarecer que pré-diabetes não é uma bobagemzinha qualquer. É uma classificação muito importante que objetiva o quê? Evitar que a pessoa sofra os danos do diabetes. Porque muitas vezes a pessoa não sente, ela é assintomática. E de repente perde visão, de repente tem derrame, tem infarto, de repente os rins param de funcionar e era diabético e não estava cuidando, ou não sabia, né? 30 anos atrás, 10% a 12% da população era de hipertensos. 5, 6 anos depois, 15% da população era de hipertensos. Logo que eu cheguei aqui, tinha um evento chamado FreeCesp. E eu consegui, com a ajuda do Rotary Club, organizar uma pesquisa. E eu pesquisei mais de 500 pessoas na cidade em eventos da FreeCesp. E nós chegamos à seguinte conclusão: 17% das pessoas aqui eram hipertensas. Naquela época. E pesquisadas na rua, sem sentir, sem saber, sem nada. Hoje, 32% da população é de hipertensos, qualquer lugar do mundo. Então, isso significa o quê? Aquilo que você perguntou há pouco, o estilo de vida, né? O que nós não fazemos pela nossa saúde. Então, a inatividade, né? Álcool, excesso de sal, a obesidade, estresse, colesterol alto, diabetes, tudo isso contribui. E a comida industrializada também é algo muito ruim. A oncologia evoluiu e hoje a oncologia tem praticamente os mesmos fatores de risco para doença cardiovascular. Então as duas andam lado a lado. Tanto que a terceira maior causa de morte no mundo é câncer. Então os fatores se chegou à conclusão de que são muito parecidos, são os mesmos. Então quem combate, né, a doença cardiovascular também está combatendo o câncer. E o estresse é algo muito, muito participativo e muito provocante dessa situação. Doutor, e dá tempo ainda de mudar de estilo de vida? O senhor aí, pela sua experiência, tanto na área cardiológica, nessas pesquisas que foram feitas há um certo tempo, mas que também condizem com a realidade, ainda é tempo de quem está acompanhando? Você faz isso com seus pacientes também. Mudar o estilo de vida. Sempre é tempo de recomeçar, dar aquele reset e começar tudo de novo para pensar na saúde. Aí nós chegamos exatamente onde eu gosto de começar. Tá? Não existe idade, não existe tempo, existe objetivo. Então, toda pessoa, para viver mais, e se nós formos lá naquelas chamadas zonas azuis, os blue zones, onde as pessoas vivem mais de 110 anos, os estudos mostram com essas pessoas que o estilo de vida é a coisa mais importante que eles nos ensinam. O que eles nos pregam, né? A atividade física, que não é só aquela atividadezinha de casa, de arrumar a cama, Sim. lavar a louça, varrer o pátio e tal, mas o exercício físico. Em qualquer fase da vida, em qualquer idade, é possível fazer. A única coisa para a qual chamamos atenção é que deve ser feito de acordo com a pessoa. Nós vamos ter uma pessoa com 100 quilos, 60 anos, nunca fez atividade nenhuma, de repente fazer correr. Sim. Vai lá correr no estádio tantos quilômetros. Não. Aquela pessoa deverá começar um programa adequado ao seu tamanho, à sua condição e progressivo.
O que é certo é que só o exercício físico mais intenso é que traz o benefício. Mas como começar? A técnica nos ensina isso, né? Progressivamente, cargas adequadas e principalmente a pessoa fazer o que gosta. Se a pessoa tem pavor de água, tem fobia por água, eu não vou pedir para aquela pessoa ir fazer natação. Ou se a pessoa tem dificuldades de equilíbrio e cai e nunca aprendeu a andar de bicicleta, eu não vou pedir para ela fazer ciclismo. Tá? Então, fazer uma coisa que a pessoa goste, começar paulativamente. E eu tenho no consultório muitos exemplos. Pessoas com mais de 80 anos são muitas, algumas com mais de 90. Como você citou minha mãe, eu tenho a Certo, liberdade aqui de certo. falar. A minha mãe tem 97 anos e ela tem uma personal training que vai 2 vezes por semana na residência fazer os exercícios com ela. E eu, como eu brinco, não é sentar para conversinha de trocar receita, contar historinha, porque eu vou lá e fiscalizo. Digo, vamos lá, dona Adélia, vamos mexer com a perna, o braço. E a professora é exigente, trabalha muito bem, com uma técnica adequada, e isso é o que mantém a pessoa Ela está se caminhando, movimentando. a pessoa saindo da cama, para ela poder ir ao banheiro, para ela poder ir até a mesa, para fazer a refeição com a família, para ela ir até a porta, para ela ir até a casa do vizinho, que é a minha, para almoçar aos domingos, né, na churrasqueira, etc. Se a gente não fizesse isso, já estaria numa cadeira de rodas. E a partir do momento que vai para a cadeira de rodas, não sai mais, não vai caminhar mais, não vai ter essa autonomia limitada, porém é o que capacita ela a se sentir ainda, né, em condições de se movimentar um pouquinho e fazer isso. Então o exercício físico é qualquer momento, qualquer idade, desde que seja adequado e controlado. Doutor, o que mais motiva o senhor hoje, a sua rotina como médico? A relação com os pacientes, o trabalho diário de fazer isso que nós estamos comentando aqui. Cada paciente é um desafio, né? Cada paciente é uma história. E aí você envolve, geralmente, já nesse momento, por exemplo, na geriatria, como nas outras especialidades também. Mas a geriatria é muito mais íntima, pela dependência do idoso, da sua família, pela dificuldade, muitas vezes, da família entender a situação do idoso, pelo estímulo de fazer com que as pessoas olhem o idoso de uma maneira diferente, né? Assim como o desafio de sempre estar diagnosticando as doenças cardiológicas, procurando os recursos disponíveis e saber que aquela pessoa vai ganhar mais vida, né? Vai ter qualidade melhor na sua vida, e com isso nós não temos a dimensão do tempo. Ele não nos pertence. Muitas vezes, 1 mês a mais de vida para uma pessoa pode proporcionar a essa pessoa realizar coisas que ela intentou 80 anos e não conseguiu. Ou então uma pessoa que tem 60 anos e que não conseguia se sentir, né, segura, se sentir em condições de exercer a sua vida satisfatoriamente, de repente ela começa a descobrir. E para isso, hoje, a gente aprende na geriatria a trabalhar em equipe. A geriatria nos leva ao trabalho multidisciplinar. E a gente vê como isso é importante e como isso funciona. Então você trabalha não só na cardiologia, como na geriatria, com um psicólogo, com um educador físico, com o personal training, com o farmacêutico, com a nutricionista, né? E com o dentista. É uma relação muito grande. Recentemente eu tive que apelar para um veterinário e conversar com um veterinário para saber como eu deveria me portar, porque uma das clientes mora sozinha, que vive sozinha, tem boas condições e autonomia para isso, mas tinha um cãozinho há mais de 15 anos, o cãozinho morreu
E ela estava com a pressão alta Por conta e não disso. sabia o que fazer. E eu consultei Olha só. um amigo veterinário, discuti com ele qual seria a nossa estratégia Olha só. melhor para aquela pessoa, né? Então esses desafios e essas coisas nos levam todos os dias a ter vontade de continuar. Doutor, mas já deu uma desacelerada, né? Naqueles ritmos absurdos de sobreaviso, plantão. Como que tá a rotina hoje? Também pensando na saúde, né, doutor? Eu cuido da minha saúde também, né? Como diz o outro, casa de ferreiro, espeto de pau. Não, lá não é assim. Eu faço academia 3 vezes por semana, com um programa orientado pelos professores, educadores físicos, e faço pilates 2 vezes por semana. Então eu mantenho atividade. A minha frustração é que depois da pandemia de 2020 para cá, eu perdi o meu futebol, O que a futebol. gente jogava futebol e durante muitos anos eu pratiquei o futebol, joguei junto com meus colegas médicos na Associação Médica e mais de 30 anos nós Olha tínhamos só. um grupo. E, infelizmente, todos envelhecemos e a pandemia fez com que não podia abrir o campo, né, para Certo, participar certo. coletivamente. O pessoal parou e na volta não chegaram mais, não deu mais, né? Uma saudade. Uma saudade imensa. Quanto ao trabalho, eu sempre gostei, como eu expliquei antes, a residência médica era feita a gente morando dentro do hospital. Então eu morei dentro do hospital 2 anos, né? E o ano anterior eu fiquei em Porto Alegre, no Instituto de Cardiologia também diariamente na Santa Casa de Porto Alegre. E durante 42 anos eu estive dentro do Hospital São Brás, inclusive aos domingos, porque eu nunca admiti deixar de fazer visita aos pacientes internados domingo, né? Nem aceitei que outro colega fosse ver meus pacientes, a não ser em raras Sim. situações, raras exceções. E isso me satisfazia, eu sempre gostei muito. Quando interrompi em 2020, senti, no início eu senti bastante. Porém, hoje já estou adaptado, entendo que foi um momento da profissão, foi um momento da vida em que eu pude, né, desempenhar aquilo lá e que hoje não. Então hoje é um trabalho, digamos, mais light, Mais light. consultório, faço a ecocardiografia, que eu gosto muito, faço os exames na esteira, que também gosto muito, e principalmente, né, tendo as consultas e converso com as pessoas, com as famílias, e isso é uma motivação que vai nos levando sempre em frente, sem vontade de parar. Então, basicamente é assim, doutor. De manhã é cuidando aí da sua saúde, da família e à tarde dos pacientes. E ainda eu vou no Sindicato Rural de Porto União, diariamente, onde eu atendo as pessoas e eu faço o meu serviço social lá. Legal. Também estou lá há 47 anos. Doutor, o senhor citou desse envolvimento sempre com a comunidade, do hospital. A política nunca surgiu aí para o senhor? Vários convites e várias oportunidades, mas nunca aceitei. Nunca quis. Nunca quis, porque eu entendi sempre que a medicina exige do médico, não estou colocando isso hoje para os médicos de hoje, Certo. para minha geração e principalmente para minha pessoa. Ela exige uma dedicação exclusiva e o meu foco, né, a minha preocupação, meu pensamento, eu achei sempre tinha que estar voltado só à medicina. Então E teve convites, nunca me mas permiti, eu nem direção de clube social, essas coisas todas, que eu sempre gostei de participar, né, de ser ativo, mas nunca aceitei cargos e a política também nunca, nem me atraiu e nem me interessou. doutor, e são muitas e muitas histórias, né? Que o senhor tem tanto com o Hospital São Brás, com a comunidade, inclusive de Porto União, de União da Vitória. E olhando aí para trás, relembrando algumas dessas histórias, é bacana saber aonde está hoje, o prestígio que o senhor tem das pessoas, dos amigos, da sociedade. Isso é dever cumprido, né, doutor? Com toda certeza. Inclusive o que você colocou há pouco sobre a vida hospitalar, no começo eu me sentia, de certa forma,
cobrado por não ir ao hospital mais. Certo. E pacientes que às vezes desejam, famílias, mas já superei esse momento, porque entendo exatamente assim, né? 42 anos de dedicação e tendo como principal foco, muitas vezes, deixei a minha família em segundo plano, nascimento de filha, Natal, Páscoa, aniversários, muitas e muitas vezes, né? Abdiquei em favor de estar presente no hospital e que era chamado pela profissão, pela necessidade de estar lá. Então hoje, quando ocorre isso, eu penso assim, ó, eu cumpri o meu papel, Sim. cumpri a minha função, agora estou desempenhando de uma forma diferente. Continuo me sentindo responsável, né, comprometido, mas de uma maneira diferente. E é difícil pro ser humano cortar, né? A gente mudar um pouco a rotina, que nem o senhor citou. Sentiu um pouco. Quando deixou de lado isso, deu essa desacelerada. Mas chega o ponto que é preciso, né, doutor? Com toda certeza. Hoje eu vejo, né, que já não teria mais a energia e a disposição para fazer o que a gente fazia. A gente trabalhava das 7h20 da manhã até a noite, ia em casa, comia alguma coisa, voltava a fazer um plantão noturno e às 7h20 estava de pé trabalhando de novo, né? Então isso te exige muitas coisas. E quando a gente fez residência médica, eu tinha 25 anos de idade, então a gente tinha plantão de 3 em 3 dias, de 24 horas, ficar atento dentro do hospital onde a gente fazia residência. Ficava na UTI, ficava no geral. E é um momento de fazer e um momento de, como você diz, aliviar, né? Se São tornar mais fases da light. vida, né? Exatamente. Isso que é o bacana também. Todo mundo sabe a hora também certa de dar essa desacelerada. É importante também pensar nisso, né, doutor? Com certeza. E o importante também é não parar abruptamente, interromper tudo, ou por questão de idade. Ah, eu estou aposentado, não vou fazer mais nada. Isso é um dos pontos cruciais para você se manter bem, para você manter a sua mente, a parte cognitiva do cérebro, manter bem, né? Se manter bem emocionalmente. Então, desacelerar, mas ter propósitos. Tem que ter propósito. Não obrigatoriamente continuar numa profissão, se você não quer mais exercer aquela profissão, mas ter um propósito e fazer alguma coisa. Se sentir útil, né? Se sentir ainda capaz e às vezes, para muitas pessoas, é a oportunidade da pessoa fazer algo que ela sonhou a vida inteira e não pôde fazer, porque tinha que trabalhar, tinha que conseguir o seu ganha-pão, cuidar da sua família, né? E tudo mais. De repente, a pessoa está agora habilitada a usar, né, a sua condição de vida para fazer algo que ela sempre... Por exemplo, estudar um instrumento musical, aprender a tocar um instrumento, aprender uma língua estrangeira e principalmente na geriatria a gente vê com os idosos, né, como nós falamos antes lá nas zonas azuis, o trabalho voluntário, né, o trabalho beneficente é extremamente gratificante. Aquelas pessoas que estão lá desempenhando esse trabalho, elas, na verdade, se sentem muito mais agraciadas do que a pessoa que está sendo o alvo do seu trabalho, da sua ajuda, da sua atenção. Então, propósito de vida, continuar fazendo alguma coisa é algo que mantém a pessoa bem. Doutor, é uma história muito legal, bacana, de sucesso. Tem algum sonho que ainda está pendente, tem vontade de realizar? Gosta disso? Como que é o doutor Cesar nesse aspecto também? Eu me sinto realizado e falar sobre questões assim, frustrações e tal, não tenho grandes frustrações e nada que, digamos, me incomode, que eu gostaria de estar. O objetivo hoje é esse. Quero muito continuar exercendo a minha profissão enquanto for possível. Eu brinco sempre que eu não vou parar, vão me parar. Vou me parar. Alguém vai chegar e dizer, ó, vai que não dá mais. Vão fechar a porta e dizer, chega, né?
mas hoje, principalmente, viver com a minha família. Eu sou também agraciado pelas filhas que tenho 4 netos, infelizmente todos morando distantes daqui, então o momento é esse, né? Viajar, curtir a família e, e desfrutar de uma condição que, felizmente, a gente, né, construiu, a gente chegou até aqui Trabalhou bastante. trabalhando para isso e mantendo tudo dentro da razoabilidade. Doutor, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Fique à vontade. Então, eu acho que foi uma conversa extremamente agradável. Você é muito inteligente, muito bem situada no que faz. Agradeço muito a sua oportunidade, o convite, estar aqui, o seu interesse, né, de saber essas coisas a meu respeito, da minha vida, da minha profissão, da minha família. E, como você disse, estou aqui porque gosto daqui, vivo aqui porque é bom viver aqui, Não pense em ir embora, doutor. gosto das pessoas. No momento não Não. tenho essa ideia, pretendo continuar por aqui mesmo, né? E tenho orgulho de tudo que eu fiz, tenho, né, um orgulho imenso de ser cidadão honorário de Portunhol. Isso é algo que me deixou muito, digamos, contemplado, né? E as amizades que temos, e sair na rua, encontrar as pessoas, ser chamado pelo nome, né? Chamar as pessoas pelo nome, aquilo que você falou antes, Sim. é o privilégio que a gente tem verdade. aqui no interior, É verdade. né? Em outras grandes cidades você é um número, né? E às vezes encontra um conhecido e tal, mas aqui não, aqui é pelo nome mesmo. E isso eu acho que é o que leva a gente à frente. São as gratificações e, né, nos dão satisfação e segurança. Legal, ouvimos o doutor Cesar, médico cardiologista, geriatra, tem uma ligação muito forte com o Hospital São Brás, com a comunidade de Porto União e também de União da Vitória. Doutor, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço e até mais.